Palmas é uma cidade com 1,5 século de história. É a mãe de todas as cidades do sudoeste do Paraná. Em nossa trajetória, mostramos pioneirismo em várias áreas, em especial na tradição religiosa, com seu suntuoso Palácio de Cristal, o Santuário Nossa Senhora de Fátima. O Seminário São João Maria Vianney, o Palácio Episcopal e a moderna Catedral do Senhor Bom Jesus. Quando somos convidados a lembrarmos ou recordarmos um pouquinho da história da nossa cidade de Palmas, é indescritível e também até mesmo não conseguiremos falar sobre Palmas sem entrarmos no contexto religioso. Palmas foi fundada, ela cresceu sempre no aspecto religioso, desde o seu primórdio, desde o seu início. Muitas pessoas que se envolveram foram também motivadas pelo quesito religioso. E hoje nós vemos que a nossa cidade, sendo mãe da nossa diocese de Palmas Francisco Beltrão, ela teve sim no seu berço vários contextos religiosos presentes até hoje. E o povo, adepto e sempre seguindo os passos, continua se esforçando e motivando para que a nossa religiosidade sempre se torne algo principal da nossa história. E dentro desse contexto nós podemos perceber várias coisas, dentre elas grandiosos e grandiosas construções, e muitas delas situadas e alimentadas e motivadas e sendo mantidas pela nossa igreja. Nós temos a Catedral do Senhor Bom Jesus, que foi um dos primeiros passos religiosos criados na nossa cidade. Temos o Palácio Episcopal, também uma grande relevância histórica e também construída por todo o povo palmense que se dedicou, se empenhou para que a nossa diocese, para que a nossa cidade de Palmas tivesse sim o seu quesito religioso muito bem visto e muito bem representado. Nós temos também o nosso santuário diocesano, que foi uma ideia do nosso bispo Dom Carlos, que trouxe lá de Fátima uma réplica do grande monumento e também da grande fé, da grande devoção do nosso povo palmense, a Nossa Senhora de Fátima. Nós também temos o nosso lar dos idosos, onde é mantido pela nossa diocese, pela Igreja Diocesana e pela Igreja Católica. Nós temos o Seminário Diocesano São João Maria Vianney, há mais de 85 anos, servindo a nossa igreja com os sacerdotes, jovens que por aqui todos os anos passam e aumentam e alimentam a sua fé. Nós temos a nossa SPAL também, que é mantida pela nossa igreja, onde várias pessoas ali colocam os seus filhos para alimentar a fé, para se dedicar pedagogicamente na caminhada e no ensino. Grandes motivações dadas e sempre seguidas e sempre também mantidas pela igreja. Por isso, a nossa história de Palmas também é alimentada pela fé e pela caminhada eclesial. Seu pioneirismo na cultura e educação superior é outra de suas marcas, com a criação das faculdades de Palmas, a única atendendo uma vasta região de abrangência durante muitos anos. Hoje, Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas. E na criação da Academia Palmense de Letras, com sede no Centro de Cultura Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado, que abriga a Biblioteca Municipal, também a primeira da região. Convocada, que sou para falar um pouco sobre a Faculdade de Palmas, a gente teve a possibilidade de estar aí no início. Então, iniciou mesmo a faculdade em 1969, com as primeiras turmas, né, com 4 cursos, né, curso de letras, português, francês,
curso de pedagogia, curso de história e filosofia. Eram 4 cursos. E houve assim uma aceitação imensa, porque não existia faculdade na região. Quando se diz na região, é de Palmas à Argentina, praticamente, por assim dizer. Não existia nenhuma faculdade. Não tinha faculdade em cidades maiores, vamos dizer, como Cascavel. Não existia em outras cidades também. E nós trouxemos, quer dizer, a Faculdade de Palmas foi de uma convocação grande na época e trouxe alunos dos mais diferentes rincões deste Paraná e além dele até do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e tivemos alunos até de Minas que chegaram na primeira vestibular, foi imenso. Aí, por outro lado, nós não tínhamos a luz elétrica, porque no começo, então, foram utilizados mais diferentes meios ou instrumentos para mostrar que tinha claridade lá dentro. Então, quando vinha o pessoal de fora, eram feitos esquemas impressionantes para mostrar que existia uma biblioteca 100% necessária à criação da instituição e que existia luz, quando na verdade não existia. Eram lampiões que eram colocados em toda parte. E as pessoas, os alunos, tinham pessoas que falavam diferentes línguas, né? Nós tínhamos gente que falava italiano, alemão, espanhol e quanta coisa mais, francesa, inclusive, inglês. E essas pessoas se cumprimentavam o pessoal do MEC tudo em línguas estrangeiras. E aquilo então foi dando um suporte muito grande, né, para que os pareceres fossem favoráveis, né, a Palmas. Então foram coisas assim, muita coisa que o Monsenhor Eduardo criou a partir então dessa sua inteligência. E ele não fez sozinho, porque ele estava amparado por Dom Carlos, porque Dom Carlos era o nosso bispo, né? Eles corriam lá: professora, a senhora não me conhece, mas eu fui aluna das faculdades de Palmas, hoje eu sou diretora, sabe, professora, ocupando cargos assim. Então é interessante a gente pensar no Brasil inteiro. Olha que eu viajei o Brasil inteiro, não teve um estado que fosse que não encontrasse. Eles me encontravam, né? Eles vinham correndo, dar um abraço, perguntar como é que estava a faculdade, como é que estava Palmas, como é que estava, sabe? Então é um orgulho, eu me arrepio quando eu lembro, porque é um orgulho para nós saber que nós participamos, né, na formação de muita gente que está formando outros hoje, né? E então, a base foi aqui. Eles dizem que eles lembram bem da capacidade, né, que os professores deram para eles, né, da formação séria. Era uma coisa assim que dava orgulho mesmo da gente participar, né? Então eu comecei na faculdade em 80, eu comecei a trabalhar e foram assim anos, meu Deus do céu. A gente tinha realmente salas, né, 120 alunos com a turma A, turma B, turma C, sabe? Por exemplo, do básico, turma A, turma B, turma C, do segundo período, do primeiro, assim por diante. Foi assim. Então, Palmas foi pioneira em tudo. Também somos precursores com a implantação do primeiro parque eólico, abrigado em seus lindos campos verdes, os mares desses pampas. Atualmente, oferecemos, além de belas paisagens, lugares aprazíveis para o lazer, como o Parque da Gruta, o Estádio de Futebol, o Parque de Exposições, o Ginásio de Esportes Monsenhor Engelberto, o Tancredão, pracinhas para a prática de atividades físicas e também para skatistas, entre outros.
Nos destacamos na indústria alimentícia, sendo a principal produtora de maçã do estado. Ademais, possui indústria de papel, de panelas, farmacêutica e de compensados. Somos reconhecidos pela agricultura e pecuária aqui desenvolvida, sede de muitas fazendas centenárias. Somos conhecidos como a terra mais fria do Paraná. Uma terra abençoada pelo bom Jesus desde sua descoberta e fundação. A mãe, avó e bisavó de outras cidades do sul e sudoeste do nosso estado. Palmas é uma cidade interiorana que continua olhando para o futuro com a altivez de seus primeiros fundadores, que traziam com eles um olhar sempre de esperança e fé. A construção da Casa Banac, né, como tem alguns documentos que retrato, foi entre a década de 20 e a sua conclusão teve na década de 30, né? Como naquela época as araucárias eram abundantes, então foi utilizada essa matéria-prima para fazer para a construção da casa, né? Com todas as suas dificuldades que havia até naquela época, não existia motosserra, a madeira era desdobrada de outra maneira, né? Que até os mais antigos até comentam que a questão
da lua influenciava até para não carunchar a madeira, até para ficar assim muito tempo. Então foi esse período que foi construído. E posteriormente também não existia as telhas de barro, né? Então naquela época mesmo, digamos, podemos dizer assim que a telha também era de madeira. E posteriormente, com a evolução, foi trocado também todo o telhado e também a casa teve algumas alterações. E por 55 anos, até o ano de 2018, funcionou a Casa Banac, né? Comércio de secos e molhados, como era a denominação que se utilizava aí anteriormente. E além do comércio também, aqui como fazia parte para chegar a Coronel Domingos Soares, essa via que é a Getúlio Vargas, que posteriormente era um carreiro, né? E os tropeiros se utilizavam, então, dessa via pública para trafegar entre Palmas e também Coronel Domingos Soares, destacando que anteriormente era todo um município, apenas era Palmas. O desmembramento de Coronel Domingos Soares ocorreu por volta da década de 1990. Então todo esse período a Casa Banac acompanhou, digamos assim, toda a evolução que teve, não apenas no bairro Lagoa, mas em toda a cidade, né? Então é uma casa histórica, uma casa que traz um retrato de todos os antepassados da família Banac. Nossa família é de origem europeia, né? Faz parte da imigração dos ucranianos que vieram parte até o Rio de Janeiro, posteriormente vieram até Curitiba e também União da Vitória, e posteriormente meus antepassados se deslocaram aqui ao município de Palmas, onde ajudaram aí no desenvolvimento do Lagão e principalmente da cidade de Palmas. Nossa comunidade é um quilombo, né? É considerado um quilombo. Antes diziam assim, a comunidade dos negros, dos batistas, mas depois da Constituição Federal, daí esses lugares onde os negros habitaram era considerado um quilombo. Nós temos 3 quilombos em Palmas. Tem de Tobias Ferreira, que é no Pitanga, tem o da Castorina, levaram o nome das associações das pessoas mais antigas da comunidade, que nem o nosso quilombo aqui, São Sebastião, né? Mas levou o nome da Associação Adelaide Maria Trindade, que foi a escravizada, que aqui chegou, a primeira que chegou aqui, dos negros que aqui chegaram. Os primeiros mesmo que chegaram foi José Ferreira, que foi meu avô, e ele saiu da Guerra dos Farrapos e já ingressou. Ele e o Tobias Ferreira, o irmão dele, que era lá da Fazenda Pitanga, ingressou nas expedições que veio para Palmas. Então, essas foram as primeiras expedições que veio para Palmas e cada uma expedição trouxe seus escravizados. Assim se deu origem à nossa comunidade aqui. Daí, como os fazendeiros tomaram posse, assim, dos campos para formar as fazendas em Palmas, os negros tomaram posse desse lugar aqui. Trabalhavam para as fazendas, mas sempre tinha um lugarzinho deles, que eles gostavam. Ali eles cultuavam sua cultura, suas danças, suas rezas, que eles vieram da África, né? Negros vindo da África, que nem minha avó sempre contava que ela veio da Costa do Marfim, na África. E daí de várias costas da África nós tinha pessoas, os escravizados aqui, que daí trabalhavam em fazenda. E daí as mulheres trabalhavam nas casas, logo que foi início, que começou a iniciar a cidade e tudo. Daí trabalhavam nas casas das fazendeiras, lavando roupa para fora, né, as mulheres, mas sempre tinha esse lugar aqui que eles daí chamavam Rocio. Daí eu perguntei para minha avó um dia o que significa Rocio. Daí ela disse, é um pequeno povoado, um roçado,
né, que era assim, um pequeno povoado, e ali nós formamos a comunidade dos negros, né? Os negros que construíram a cidade de Palmas, né? Tudo foi construído pela mão do negro, né? Eles puxavam assim mantimento de União da Vitória a cavalos, né? Eles enfrentavam fazendo as picadas, né? Tudo no lombo de mulas. Os antigos nossos contavam que o Buscaçal e União da Vitória, tudo a cavalo assim, né? E daí assim chegaram, né, até Palmas, com aquelas expedições, e trouxeram a nossa família. Daí eu pensei assim de toda essa história que a minha avó contava e a que eu presenciei também e que eu vivi, eu pensei em escrever o livro. Quando eu vou fazer autógrafo, eu escrevo assim, parcelas da minha história de vida e parcelas da história da minha comunidade também, porque a nossa história é muito longa, né? Se a gente vai contando, tem que escrever 2, 3 livros, né? Então, e o título do livro eu fiz da África ao Rossio, né? Porque eles vieram da África, chegaram aqui, como eu estava contando para você, esse lugarzinho eles denominaram Rossio. E com o tempo, daí a prefeitura queria dar nome nos bairros da cidade. Daí, como deu o nome lá no Divino, por causa do Santo Divino, e assim foi, né? E aqui, São Sebastião ficou. Daí diziam Rossio São Sebastião. Por causa do São Sebastião, que é a escravizada mais antiga da comunidade, a primeira líder da comunidade trouxe. Nós temos o São Sebastião na igreja, até hoje. Colocamos uma redoma de vidro assim, para ele, que tinha que sempre estar mandando restaurar, né? Então daí conserva, daí não estraga, né? Não. E ele é muito antiguinho, temos São Sebastião e São Benedito na redoma. Então, da África ao Rossio, São Sebastião, Quilombo de Palmas, Paraná. Por que Quilombo? Porque depois da Constituição de 88, esse lugar foi denominado Quilombo, né? Tem na Constituição, tem no artigo 68 da Constituição. Esses lugares são denominados quilombos, aonde os negros ali viviam, cultivavam a sua religião, né? A sua história, ali plantavam, criavam suas criações, vendiam, né? Para os outros, trocavam. Então, eles viviam as suas danças, seus artesanatos, eles faziam, trabalhavam sim fora, lavavam roupa para fora, trabalhavam nas casas, mas também eles tinham um lugarzinho daí para eles viverem a cultura, nossa cultura. E daí, Quilombo de Palmas, Paraná, Brasil, porque no Brasil, eu não lembro quantas tem no Brasil, né, que nem tem na Bahia, tem em Minas, Rio de Janeiro, tudo tem essas comunidades quilombolas. Só no estado do Paraná tem 11 comunidades quilombolas, costeando o Rio Ribeira, descendo lá de vez com São Paulo. Bom, a história de Palmas é uma história de, eu penso comigo, de 200 anos no mínimo. Mas esse ano nós completamos 145 anos de emancipação política administrativa, né? Essas terras que ficam entre os rios Iguaçu e Uruguai, tudo era considerado sertão dos Campos de Palmas, né? Antes de ser
povoado e conhecido e conquistado. Quem morava aqui? Não era uma terra devoluta, tinham pessoas que eram os indígenas. Os indígenas chamavam até de botucudos, guainás, coroados, mas expressamente os caigangues eram os que moravam aqui, e hoje, até hoje nós temos, né, as tribos. Eles eram tribos, claro, selvagens, né, tribos indomadas ainda, e que atacavam quem entrasse nesse território. Então, atravessar o Rio Iguaçu, por exemplo, o Rio Uruguai, e ficar nesse território era muito perigoso na época. Mas em 1636, por aí, já existiam expedições com bandeirantes, sertanistas, que procuravam terras, né, promissoras para criar gado, ou até no início parece-me que procuravam mais era tesouro mesmo, ouro, pedras preciosas. E eles viram as dificuldades porque sempre foram atacados pelos índios e eles ficavam ao largo desses rios. Mas em 1832, o Atanagildo Pinto Martins foi o que conseguiu vislumbrar mais essa terra, chegou por aqui, né, atravessou, e ele foi o que deu o nome de Palmas, porque diz que ele viu muitas palmeiras, muitos butiás, confundiu com palmas, né? E daí falou Campos das Palmas, né? Campos de Palmas. Mas eu vi um mapa dos jesuítas em 1700 e qualquer coisa, Campos de las Palmas, um mapa jesuítico dos espanhóis lá, né? Que o correspondente da Argentina mandou nos idos de 1980. E também há quem diga que foi o nome dado de Palmas como homenagem ao Conde da Palma, Conde de Palma, que teria sido o presidente da província, né, de São Paulo, a qual pertencia. Havia uma necessidade de se povoar essas terras para não perdê-las para os argentinos, porque eles também estavam de olho nesses campos para criar, né? Então, até o presidente da província de São Paulo deu incentivos para que quem viesse, né, e colonizasse esses campos, essas terras, assim como o próprio império, né, na época, prometia uma porção de condições para quem viesse e colonizasse essas terras. Então, nesses regimentos, desses estatutos que fizeram em Guarapuava, eles conseguiram colocar que quem viesse tomaria posse, né, desde que tinha condições para vir. Tinha que trazer pessoas para a defesa. Aí tinham os milicianos, né? Eu digo milicianos hoje, mas naquele tempo eram outros nomes que eles davam, né? Tinham alguns escravizados que eles traziam juntos para o trabalho forçado, para limpar, porque imagine entrar numa terra devoluta, uma terra intocada, né? Tinha que limpar, tinha que abrir picadas, tinha que fazer campanas, tinha que construir lugar para dormir, né? Assim, um pouco que se tinha de mato, tinha que construir canoas para atravessar os rios, tinha que ficar um ano, tinha que trazer 30 cabeças de gado, e cuidar do pedaço grande de terra que eles quisessem, né? Essas duas bandeiras que chegaram, do Pedro Siqueira Cortes e do José Ferreira dos Santos, eles chegaram, acamparam ali perto do barracamento, e ali eles começaram a fazer, digamos assim, o início da tomada de posse de todo esse território. Claro que no início discutiram quem ficaria com que lado do rio, ou quem ficaria com que terra. O padre Ponciano José de Araújo, que deixou, né, os ânimos menos acirrados. Não, vamos primeiro nos unir e nos defender dos índios, porque os índios atacavam esses que estavam ali abarrancados, né? Aí então eles decidiram que precisavam um árbitro que fosse neutro, para ver quem ficava com quem. Aí vieram árbitros de Curitiba e tudo mais, e decidiram que do lado leste do Rio Caldeiras ficaria o José Ferreira dos Santos, né, com os seus acampados. E dali para
pro lado leste, eles podiam pegar quanto eles quisessem de terra, né? Aí do lado oeste ficaria o Pedro Siqueira Cortes com a sua turma. Então no começo eles brigavam porque eu quero ficar nesse lado dos campos, porque a ideia era criar. Aqui foi os campos para criar, eles queriam, né? Depois daí eles perceberam que também do lado de cá a floresta e tudo mais era muito rica, né? E até 1889, mais ou menos, já estavam formados em torno de 38 famílias com as suas fazendas já montadas, com nomes, tudo designadas. Quem fazia a divisa das terras era o próprio padre que estava junto. Era o padre que marcava no caderno, né? E todo mundo respeitava o que estava lá. De tal ponto a tal ponto, eles procuravam margear os rios, os lagos, né? As montanhas e tal, para definir mais. Ficava fazendo até as terras de fulano de tal. Então fulano de tal tomou posse daquela terra. De tal, posse e tal. Então era assim, como se fossem poceiros, né? Eles tomaram posse daquelas que tinha terras que dava 19 mil alqueires, sabe lá o que é então, isso? O primeiro prefeito foi o Alípio José do Nascimento e Souza, e o primeiro presidente da Câmara foi o Firmino Teixeira Batista, né? Dessa vila. E em 1919 já tínhamos daí a igreja de pedra construída, que foi depois demolida. No lugar dela foi colocada essa que nós temos hoje, né? Na verdade, houve um avanço bastante grande, eu acho, em pouco tempo, porque em 1927 já contavam com o Colégio Diocesano, com o Colégio Puríssimo Coração de Maria em 38. Em 1936, por causa da dificuldade de levar as pessoas quando ficavam doentes, alguma coisa, para fora, os fazendeiros resolveram se reunir e criar um hospital de caridade, que é o hospital que hoje é onde está a Santa Pelissari. Então era um hospital de madeira grande, construído por eles para atender a população, né? Tanto daqui do centro como das fazendas, quando se machucava, quando caía, quando acontecia qualquer coisa, né? Até para terem os bebês quando fosse preciso, que a maioria ainda era por parteiras. Em 1940, atrás da igreja antiga de pedra que nós tínhamos, tinha um convento franciscano enorme, todo de tijolo à vista. Era assim onde os padres dormiam, onde eles guardavam, né, a maioria das coisas que a igreja usa para os seus rituais, as roupas deles e tudo mais, o refeitório, a secretaria. Somos Palmas.